Bom dia, boa tarde a todos os internautas que seguem aqui o Fala Negrada. O Fala Negrada, como sempre, pontualidade lunar, pontualidade da lua cheia, que diz que aquele horário vai aparecer e aparece. Estamos hoje, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, com mais uma transmissão do nosso Fala Negrada. De antemão, agradecer aqui o pessoal do Circo Multicor, lá do Beberibe, na pessoa da Lucelena, que daqui a pouco deve estar entrando aqui com a gente, né? A Jo Gentil, que sempre nos acompanha. E hoje, gente, um abraço também a Júlia Toledo, de Beberibe, que sempre nos acompanha, que estamos devendo aqui uma visita àquela cidade, àquela nossa amiga, que é super maravilhosa. E hoje o bate-papo é com a Júlia Madeira, que é de Piracicaba, Rio de Janeiro. É uma figura maravilhosa que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que vai nos falar um pouco sobre o que é a questão do turismo afro, fazer um recorte nessa questão econômica nossa afro, porque a gente tem batido bem, a gente tem tomado, desde 2008, 2009, a gente tem puxado aí a discussão sobre a economia da população negra brasileira, que é para jogar uma luz nesse que é a nossa construção aqui no Brasil e, no entanto, como todos percebem, o povo negro brasileiro está na base dessa pirâmide social, nas questões econômicas também, né? Então, a gente vai dar uma conversada hoje. Cadê a Júlia? Já está por aqui. Vamos ter um papo com a Júlia, que a gente se conheceu aqui através do Instagram e no próprio movimento, no nosso dia a dia do movimento negro. Alô, Júlia, bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo ótimo. Não sei se ainda é bom dia, se é boa tarde. Aqui a gente almoça um pouquinho mais tarde, no nosso caso aqui, né? Na minha casa. Mas o pessoal do sertão, essa hora já é boa tarde, já almoçaram, já está em suas redes, geralmente, principalmente com o calorzinho, esperando a chuva. Tá tudo bem por aí nessa cidade? Tá, tudo bem. Piracicaba, calor, interior do estado de São Paulo, né? Então a gente tá com bastante calor. É, não choveu essa semana, mas tava com bastante chuva. E eu ainda não almocei, vou almoçar depois. Opa, legal. Adriana, você tem acompanhado o nosso trabalho, então o Fala Negrada é uma transmissão, é um bate-papo via internet, via Instagram, que a gente faz com as pessoas do movimento negro, as pessoas que estão, de certa forma, inseridas nesse contexto da luta antirracista, fazendo alguma coisa dentro dessa população, pessoas que se identificam como negros e negras, e isso ajuda a gente na nossa visibilidade num país que sempre nos negou, assim como também cria ferramentas aí ao longo do tempo de combate ao racismo, né, a luta antirracista que todo mundo vem acompanhando aí, nem só a população negra, mas também a branquitude que nos acompanha, que está comprometida com essa pauta, né? Lógico que nós temos um outro grande, outra parcela da sociedade que, muito pelo contrário, insistem em achar que nós somos pessoas, somos uma civilização, somos um agrupamento de terceira categoria, e alguns chegam até nos matar, como tem acontecido no dia a dia. Mas eu muito me alegrou saber que você trabalha com uma questão super bacana, que é a questão do afroturismo. Fala aqui para nós um pouquinho, explica um pouquinho o que é esse afroturismo, como é que a gente pode se inserir nele, etc. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando na live de hoje. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, eu adorei, viu, Bernardo? Vida longa ao Fala Negrada, é um prazer estar aqui. Bom, então o afroturismo, ele é uma vertente do turismo, né, em que a gente valoriza a cultura negra. Então, quem faz afroturismo? Todo mundo pode fazer o afroturismo. E o que que faz, né? Vai visitar o que exatamente? Geralmente, quando eu organizo roteiros de afroturismo, o nosso objetivo é financiar empreendimentos negros. Então, vamos almoçar então no empreendimento negro, visitar lugares
com história e cultura negra, né? Incentivar, apoiar centros culturais ou coletivos, espaços da cultura, né? Que sejam gerenciados pelos coletivos negros, pelas pessoas negras. Então, o afroturismo ele proporciona que as pessoas, em um roteiro turístico, valorizem tanto os serviços quanto os espaços negros. Você falou na sua fala aqui, ajuda a financiar, né, os espaços negros, a cultura, de certa forma. Nessa sua andança, nos locais onde você vai, né, existe realmente, dá para perceber uma economia negra? Existe hotéis, existe pousadas, existe restaurantes cujos donos, cujos empresários, cujos empreendedores são negros e negras? Olha, esse é um grande desafio. O maior desafio do afroturismo é a gente mapear esses empreendimentos. Em São Paulo, quando eu atendo a cidade mesmo de São Paulo, eu consigo ter mais empreendimentos. Então, a gente visita restaurantes, inclusive de imigrantes do continente africano, a gente visita restaurantes de famílias pretas, né? Conseguimos financiar bastante, principalmente os empreendimentos da área alimentícia. É, Hotéis também, em São Paulo a gente já consegue mapear alguns hotéis aí que, enfim, são gerenciados por pessoas negras, né? Então, consequentemente, são mais acolhedores, né? Para a população negra e todas as populações, né? Mulheres, LGBTs, né? Quando um preto gerencia, ele consegue abarcar, né? Todos. Em Campinas, eu consegui encontrar é interessante só dizer que Campinas foi a última cidade do interior de São Paulo a abolir a escravidão, né? Então, Campinas ela tem um apagamento da cultura e dos estabelecimentos negros muito forte. Então, eu achei um estabelecimento que chama Sabores peraí, como que é o nome? Saberes e Sabores. E neste empreendimento, o pessoal faz comidas típicas da cultura afro-brasileira e é gerenciado por um chefe de cozinha preto. Em Piracicaba, eu consigo encontrar mais lugares também de comida alimentícia, né? Só que pequenos, não são lugares que estão no centro. Geralmente, nas zonas periféricas de Piracicaba, a gente encontra mais estabelecimentos, carrinhos de lanches de pessoas pretas, mas no centro, na parte turística, os restaurantes todos são gerenciados por pessoas brancas. Isso é uma questão em Piracicaba que a gente, inclusive, com a Rota Afro que eu realizo, tenta reverter, né? Você colocou uma questão aí que me chamou aqui a atenção. Depois eu vou voltar ainda nessa questão, mais na questão econômica, mas é, quando você fala em Campinas, inclusive que foi a cidade mais, a última do estado de São Paulo a abolir a escravidão, Campinas, se não me engano, se não me falha a memória, agora é a terra do Luiz Gama, que foi o nosso grande advogado dos pretos, das pretas, né, o nosso grande libertador na história. Eu não sei se ele nasceu aí, parece que ele nasceu não, ele nasceu na Bahia e foi para ir para Campinas, não é isso? Existe E algum lugar que lembre isso, alguma casa onde ele tenha trabalhado, algum lugar especial com o nome dele, para a gente pudesse visitar ou chamar as pessoas para visitarem na em verdade, Campinas? Bernardo, Luiz Gama, ele é baiano, né? Ele nasce em Salvador. E aí, Luiz Gama, aos 10 anos, ele é vendido pelo próprio pai, né? E ele já é vendido depois de 1850, quando, teoricamente, no Brasil, nós já temos a lei de que proíbe vender, escravizar pessoas, né? Na verdade, não tinha acontecido a abolição ainda, mas já tínhamos essas leis. Mas mesmo assim, Luiz Gama foi vendido ilegalmente, tá? Pelo próprio pai. E aí Uhum. ele vai de Salvador para o Porto de Santos. Em Santos, inclusive, a gente tem várias histórias aí de personalidades que passaram por Santos, Luiz Gama, Chaguinhas, enfim, várias personalidades negras. Uhum.
Opa, acho que eu tinha saído. Isso. Tá aí. Bom, voltou. Então, Não assim, está ó, aparecendo aí a sua a sua imagem. voltou agora? Não, deixa eu te chamar outra vez. Não sei se eu te acho aqui. É, deve ter acontecido alguma coisinha. Não, você tá me escutando? Agora eu tô. Eu tô te Eu vendo também agora, né? continuo te escutando, só que não consigo te localizar. Eu tô te vendo normalmente agora. Você está me vendo normalmente, mas você não está se vendo. Tô me vendo também. É no quadro dividido, é? É, Ah, tudo bem, então vamos tocar. Eu não consigo te ver. Ok, não tem problema não. você quer tentar Desculpa. entrar de novo? Hum, mas você tá se vendo no Fala Negrada, eu e você? Isso. É, então eu não sei. Aqui, a Edna comentou. Edinal, Tá Edna, normal. que tá Ok, normal. ok, beleza. Então vamos tocar. Continue. Você estava falando do Bom, Luiz Gama. então eu tava falando que o Luiz Gama, ele foi vendido ilegalmente. Ele Uhum. saiu do Porto do Porto de Salvador e foi pro Porto de Santos. E aí, onde que entra a história de Campinas? Que no Porto de Santos ele vai caminhando, né, até Campinas, que era o trajeto que os escravizados faziam, né? Então saía do Porto de Santos e ia caminhando até a cidade de Campinas. Campinas era uma cidade em que era conhecida como um castigo por ter punições muito violentas. Então, escravizados da região da Bahia, por serem escravizados muito organizados, né, devido à revolta dos malês Sim, dos e várias malheres. outras revoltas organizadas ao longo da história, eles eram conhecidos como escravizados insurgentes. Então, ninguém queria comprar escravizado vindo da Bahia. E aí, Luiz Gama, por ser baiano, parou em Campinas e ninguém quis comprar ele. Né? Então foi aí depois que ele vai para São Paulo, né? E aí em São Paulo ele consegue a sua própria liberdade, provando através de meios jurídicos, né, que ele foi vendido ilegalmente. Mas então ele passa por Campinas. No roteiro que a gente faz em Campinas, eu conto essa história para o pessoal, Ai, né? que bacana. No Largo da Santa Cruz, que era o local onde as pessoas chegavam do Porto de Santos, eu comento a história de Luiz Gama, por exemplo. Muito interessante. Realmente, o que dá para perceber, Júlia, é que o turismo afro é um trabalho extremamente rico e importante para nos trazer para o campo da visibilidade, né? Porque geralmente o turismo nesses campos históricos normais, né? Os guias de turismo, não sei se eu estou falando correto, eles falam a história e rapidamente das pessoas que passam, do que houve, dos eventos, e a gente não se identifica, né? No caso, nós negros, a gente fica, ouve tudo bem, aquilo é legal, porque não há uma identidade nisso aqui, não há identificação, né? Então, quando a gente está num lugar onde conta-se a história nossa, outra vida que se dá ao turismo, né? Voltando um pouquinho, ainda falando de roteiro e da questão, ligando com a questão econômica, você falou um pouco de restaurantes, falou um pouco de hotéis, né? E no geral, porque os turistas geralmente também compram coisas, artesanatos, roupas, né? Coisas interessantes. Há nesses seus roteiros produções também mais diversificadas dessa natureza econômica. Eu tento sempre incentivar que o pessoal compre de pessoas pretas, ou pelo menos que eles incentivem a economia local, né? Primeiro porque eu acredito que se você está turistando em algum lugar, é essencial que você financie o comércio local, a cultura Uhum. local.
né? Isso. Para que a sua viagem, você também experimente, né, o lugar, a produção do lugar, a ideia do lugar, né? Então, eu sou de Piracicaba e vou para qualquer que seja a região do país, deixa eu experimentar, eu me abrir, né, para entender essa nova cultura que eu estou me colocando. Então, eu sempre incentivo o pessoal, né, a consumir em outros lugares. Eu acho que o meu papel como guia é justamente orientar eles de que eles são turistas e que eles devem aproveitar, né, essa oportunidade de financiar esses empreendimentos negros. É, Júlia, normalmente, aqui no Ceará, uma experiência que a gente tem aqui é que quando a gente pautou as políticas públicas de promoção da igualdade racial, alguns setores, né, algumas áreas, a gente conseguiu levar alguma pauta e, com isso, ter algum retorno, né? No caso, por exemplo, no campo dos artistas, dos projetos, né? Geralmente hoje aqui se tem projetos com recorte racial, então artistas, produtores negros acessam esses recursos levando em consideração esse tipo de cotas, tal, esse tipo de política. No campo do turismo, nem só aí, né, na sua cidade, se existe na economia local, no governo local, algum incentivo, alguma política pública nesse sentido, mas no estado de São Paulo, já se aplica isso? Olha, em relação às políticas culturais, eu sou graduanda em produção cultural. Então, vira e mexe, eu faço a captação de alguns editais para conseguir viabilizar meus trabalhos. Agora, recentemente, o PROAC, que é o nosso programa, né, de cultura do estado de São Paulo, de incentivo à cultura, ele incluiu em sua pontuação não, na verdade, não chegam a ser cotas ainda, né? Porque a cota ela tem separadamente lugares, né, para os cotistas, mas são indutores de inclusão, né? Ainda não chegamos nas cotas, mas estamos no caminho, né? Primeiro É. conseguimos os condutores, aliás, os indutores de inclusão. E aí, dentro dos indutores, a gente tem indutores de raça e etnia, né, em que pessoas negras conseguem aí incluir 0,5 pontos na pontuação final, tá? Diferente das cotas, que geralmente tem um valor, um número de pessoas negras que devem e Sim, podem sim, acessar aqueles números, né? Eu sim. explico porque o pessoal às vezes não sabe as diferenças, tá? E aí, então assim, eu digo para você, não existem editais especificamente para a população negra. Alguns até abrem para cultura negra, cultura hip hop, artes urbanas, mas no geral, a maioria inclui os indutores, né? Aí nós temos de raça, gênero e pessoas com deficiência. E quanto à iniciativa privada e a determinados organismos que estão aí nesse meio entre privado e o público, no caso de Sebrae, né, que recebem, de certa forma, verbas públicas para incentivos, para formação, etc. e tal. Bom, antes de você me responder essa pergunta, existem entidades que organizada em torno do turismo afro? Você faz parte de alguma entidade, de alguma ONG, de algum instituto dessa natureza, inclusive a nível de Brasil, ou de São Paulo, de região? Isso, existe um coletivo, né, uma rede de empresários do afroturismo, no qual eu participo, vira e mexe. Na verdade, eu não sou super ativa, mas eu estou sempre me comunicando com o pessoal. Existe aí uma organização, por ser um segmento novo do turismo, eu ainda acho que a gente vai caminhar bastante, né? Acho que já ouvi até guias de turismo cogitando uma associação do afroturismo, né, no Brasil, aí é alguma organização mais regularizada, né? Mas de início é um coletivo, né? E eu acredito também que existem essas lives, sabe, que igual a gente está fazendo, entre empreendimentos, Sim. empreendedores negros, que ajuda muito a fortalecer. É muito legal. Ai, que bacana, eu gostei de saber da ideia. Ainda nesse recorte aqui, Júlia, como é que é o. Tá me escutando bem?
Eu Deu um tô. barulho. Ok. Como é que é a relação de você ou de vocês aí, de mais pessoas que você conversa, com o Rio de Janeiro? Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele ficou o Cais do Valongo, né? Depois que descobriram, depois que todo aquele movimento de valorização, de reconhecimento, levou uma galera do Brasil todo, até internacional, para aquele lugar, né? É, você recebe, sei lá, clientes para irem para o Rio de Janeiro, clientes negros. Aliás, aproveitar a pergunta, como é essa relação sua com clientes brancos e negros? Tem uma correlação aí de procura, de demanda? Sim, em relação aos clientes negros, eu tenho bastante, a maioria dos meus clientes são negros. E eu também, enfim, vira e mexe, o pessoal às vezes fica preocupado, né? As pessoas brancas, pode participar? Pode, deve participar, né? É uma forma de conhecer a cultura negra de forma positiva, né? Então, e através de uma pessoa negra. Então, é bem interessante nesse sentido. Em relação às outras regiões do Brasil que têm história negra, né? Todas as regiões do Brasil vão ter uma história negra, mas nesse caso do Cais do Valongo é realmente uma referência. Né? Para quem não sabe, o Cais do Valongo ele foi reconhecido pela Unesco, né, em 2017 como Patrimônio da Humanidade, por ser um dos únicos resquícios, né, de lugares materiais onde se registra a chegada de pessoas do continente africano nas Américas. Então a gente tem o Cais do Valongo como esse ponto importantíssimo, né, para se pensar o processo de colonização do Brasil, né? Quando meus clientes têm interesse em conhecer o Rio, eu indico meus parceiros, né? Então, eu conheço guias de turismo, agências de turismo que, inclusive, promovem roteiros de afroturismo na cidade do Rio de Janeiro, né? Existe, inclusive, um roteiro muito interessante que é realizado pela Sou Mais Carioca, que é uma agência fundada por uma mulher preta, Gabriela Palma, que ela Ai, que fundou legal. o tour Pequena África, Bernardo, é muito interessante. E aí é um roteiro realizado no centro do Rio, em que ela conta a história negra do Rio de Janeiro. No Rio, eu tenho mais duas parceiras que também trabalham com o Tour Pequena África, que é a Thaís, do Conectando Territórios, que é uma agência preta também, e a Natasha, que é da Localiza 021, que também é minha parceira aí. Nós fizemos parte de um coletivo de afroturismo no ano passado e ela também realiza roteiros aí para o pessoal e é uma mulher preta, né? Ai, que coisa maravilhosa. Você está trazendo, Júlia, muito obrigado, muita informação para o nosso povo, né? Depois eu vou fazer questão, devemos fazer questão de transformar esse bate-papo nosso aqui num podcast e a gente espalhar esse podcast, porque você está trazendo muita informação bacana, e eu acho que as pessoas têm que saber, porque, inclusive, muitas das pessoas, amigas nossas aqui, que viajam, geralmente até por conta digamos assim, da onda, né, dessa abertura, dessa visibilidade que passou a nos acompanhar devido à nossa luta, aí, nossos gritos, tem pessoas que vão viajar e na última hora, inclusive, liga para mim, para algumas pessoas, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para ir para a África? Como é que a gente faz para... Enfim, né? Eu acho que foi super legal você colocar isso. Inclusive, eu acho que nós devemos, inclusive, fazer um material ou fazer uma live qualquer hora com pessoas brancas para trazer um pouco essa responsabilidade, né? Também de escurecer um pouco para as pessoas brancas esse papel, né, que a gente está assumindo agora e que nós tivemos sempre, é lógico, subsidiando-os, né? E agora a gente começa, então, a colocar um pouco, né, protagonizar um pouco esse processo. Mas ainda, dentro dessa nossa preocupação, e Bahia? Como é que é Bahia com relação
a vocês aí no Sul, ao seu turismo, as suas relações com Bahia. O que que você diz da gente de Bahia? Porque para mim Bahia é um grande santuário, né, da questão negra no Sim, Brasil. sim, em relação, como eu falo, né, do interior do estado de São Paulo, região sudeste, né, o pessoal gosta muito de conhecer a região nordeste, né? O Nordeste ele é conhecido como a Meca africana, né? A Meca negra brasileira, né? Então, assim, Gostei desse nome. e eu falo no sentido, né, de honrar mesmo, né, esse território negro. Aham. Então, e aí, o que, que eu faço para conseguir fazer essa conexão? Parceiros na região Nordeste, né? Então, eu me conecto com parceiros de lá para conseguir garantir que os meus turistas daqui possam viajar para a região do Nordeste e possam ter experiências com pessoas pretas e adquirir serviços pretos, né? Então, um dos meus parceiros no Nordeste é o Guia Negro, que é uma plataforma de afroturismo em Via Negro. que Guia Negro, o Aham. Guilherme e o Heitor são fundadores, homens pretos maravilhosos, do turismo aí também, e eles realizam, por exemplo, a Caminhada Salvador Negra, né? E aí em Salvador eles fazem o roteiro, enfim, eles também fazem outras regiões, tá? Da região norte e nordeste. E também existe a plataforma, Bernardo, que se chama diaspora.black. O Diaspora Diaspora.black. isso. O Diaspora Ok. é também uma plataforma de turismo em que, vamos supor, um cliente vem para mim e fala: Júlia, gostaria de conhecer alguma região do Nordeste, por exemplo. E aí, ele não quer necessariamente fazer um roteiro, ele só quer se hospedar em algum lugar de pessoas negras. No Diaspora Black, eu consigo colocar lá a região que ele quer e ver se lá existe algum estabelecimento negro, algum hotel negro ou solicitar uma procura, né? Então, assim, próximo ali tem. Então, eu consigo, através dessa plataforma do Diaspora Black, localizar esses lugares, esses anfitriões, né? Ai, que muito interessante. Eu estou anotando tudo isso aqui porque depois eu quero voltar até num diálogo contigo mais, digamos assim, mais informativo mesmo, para a gente fazer aqui um pequeno banco de dados aqui para a gente começar a trabalhar e oferecer para os amigos. Júlia, o nosso tempo já está esgotando aqui, porque realmente meia hora, isso aqui é a conversa para muitas horas, né? Mas eu não Sim. posso deixar de perguntar, e com relação à África, aparece a demanda, tem gente Sim, fazendo, como é que é? tem gente fazendo. Inclusive, esse ano já tem viagens programadas aí para alguns países do continente africano. E eu indico a Brafrica Viagem. Bráfica, Brafrica. Bráfrica, de Brasil, África, né? Isso, Bráfrica. exatamente. Brafrica Viagens. E lá na Brafrica consegue-se pacotes para o continente africano em diversas regiões. Vale muito a pena. Quem organiza as viagens é a Bia Moremi, que é minha parceira também, mulher Como é que é o preta. nome dela, Júlia, por favor? Bia Moremi. Bia Moreni. Isso. A Bia Ótimo. é incrível, uma mulher assim super organizada, uma empresária e tanto, e ela consegue organizar essas viagens para o continente africano. É, existe algum conhecimento seu, por exemplo, de alguma agência, algum organismo que, de certa forma, financia viagens turísticas, assim, mais diretamente, ou seja, uma empresa de negros, tipo do Black Money, alguma coisa assim, que está nesse papel de financiar viagens, de financiar o turismo para para vocês que são organizados em torno de uma, de um turismo afro? Eu desconheço, Você desconheço por desconhece, hora. né? Porque seria muito interessante, né? Você ter um pacote que ao mesmo tempo tivesse financiamento, tivesse alguma coisa nesse sentido. Realmente
é muito bacana. Júlia, eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para Silvia Carvalho, do Rio de Janeiro, que entrou aqui e é uma figura maravilhosa, uma contadora de história que a gente tem. Qualquer hora ela vai aparecer aqui para contar muitas histórias para a gente. E outras pessoas que estão aqui, mas o meu celular ele aparece e sai toda hora, a gente não tem não dá tempo de ver. Bom, eu te agradeço bastante pela participação, estou muito contente com a nossa conversa, vou colocar isso num podcast posteriormente para a gente divulgar isso para muita gente, e agradecer a todos aqueles que estiveram com a gente nesse Fala Negrada. E tão logo, conforme eu te disse numa conversa, o Fala Negrada não faz uma entrevista com uma pessoa para nunca mais, né? Em dado momento, o que você tiver de novo, é só dar um alô aqui para a gente fazer. A gente pode, inclusive, fazer outros fora desse horáriozinho, não tem nenhum problema, porque depois a gente coloca. O importante é que isso fica gravado para mais pessoas assistirem depois. Ok? Um bom dia para todo mundo. É uma pena que eu não estou te vendo, mas já que falaram que estão te vendo, eu não sei se vai sair na gravação, se vai aparecer você. Se não, depois a gente faz uma outra, não terá dificuldade. Um abraço, Júlia. Muito obrigado. Muito obrigado, Bernardo, e obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, pessoal, e a gente se vê na próxima, então. Ok. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.